Fala aí, galera. Iniciando hoje mais um podcast, um episódio fantástico. Trouxe para a mesa hoje, o podcast NetBizTalk, trouxe para a mesa hoje uma pessoa que eu adoraria falar e ele aceitou o meu convite. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o lado humano, sobre o lado tecnológico. Como é que está essa evolução hoje? Se ela é boa, se ela é ruim? Como é que nós estamos nesse processo evolutivo? Trago para a mesa hoje, com muita honra, Cássio Pantaleone, vice-presidente da Adobe. Cássio, que prazer falar com você, cara. Prazer é meu, Maurício. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado, de verdade. Eu estava querendo falar com você já há uns 4 meses, né? Opa! Obrigado pela sua agenda, viu? É isso. Prazer. Me diga uma coisa, quem é o Cássio? Quem é o Cássio? O Cássio é um profissional de tecnologia com mais de 30 anos nessa área, né? Que começou lá pelos idos de 1983, aí eu revelo minha idade. Mas que tem é meio que multifacetado, assim. Eu tenho a minha formação em filosofia, né? Eu sou mestre em filosofia, mas eu fiz faculdade de psicologia também. Complementei e fiz engenharia, por incrível que pareça, mas abandonei no 3º ano. Não combinava muito com a minha paciência. Qual engenharia? Engenharia elétrica. Elétrica. Né? Mas a minha carreira, na verdade, começou dentro da área de tecnologia, ainda nos tempos da engenharia, quando eu assumi aí um estágio na Companhia Estadual de Energia Elétrica lá no Rio Grande do Sul. Eu sou um cara... Você é do Rio Grande do Sul? Eu sou do Rio Grande do Sul. Que legal. Gaúcho. Sou gaúcho, né? Filho de pai italiano e mãe gaúcha, né? Meu pai é de Roma. E, cara, eu curto muita coisa. Eu curto literatura também, eu curto muito literatura. Eu curto música pra caramba, né? Eu gosto de conversar sobre tudo, adoro a área da tecnologia, acho a área da tecnologia realmente maravilhosa. Ela é uma área onde a gente consegue expressar e pensar muita coisa diferente, fora da caixa, né? Eu acho que o Cássio é isso. Pô, e você, um psicólogo, cara, que estudou, que trabalha com tecnologia... Que coisa legal, Cássio. Pois é, cara, mas sabe que foi uma... A minha esposa, ela faz isso, ela é psicóloga também, ela trabalha com tecnologia, ela diz que ela tem algo a mais, é verdade, não é? Eu não sei se eu tenho algo a mais. Você entende o cliente, talvez o momento que ele está, como é que ele está, tá muito legal. Eu diria para você que a gente exercita um pouco de paciência, né? Quando você olha para as coisas de uma outra forma, assim, tem mais tranquilidade de avaliar certas situações, enfim... Mas não tem nenhum... Eu não gosto de pensar assim, mas você tem uma vantagem. Não existe isso. Os conhecimentos são diferentes, entendeu? É que você tem um lado mais humano, né? Um lado que você... Eu imagino que você vê a pessoa mais humana do que só simplesmente a tecnologia, né? E isso é muito legal. Isso eu acho que é o diferencial. Eu diria para você o seguinte, que... A tecnologia, ela sempre foi vista de uma maneira assim como muito técnica, de fato, né? Aí a palavra tecnologia, técnica e uma coisa muito associada às ciências exatas, à lógica. Eu, inclusive, fui, né, técnico, fui programador de sistemas lá nos idos, no início, né? E eu gostava muito de fazer isso. Era legal, né? Era muito legal, porque a lógica é um negócio muito bacana, né? Ela te envolve, né? Ela te envolve, né? E ela te dá a possibilidade de criar, né? Como a gente tem até hoje. Hoje a gente cria com... A meninada aí tá criando com o Python, né? Fazendo um programa de inteligência artificial, enfim. E é um poder que você tem, um poder de criação, como se você estivesse diante de uma tela com um pincel pintando, ou com o teu violão no quarto compondo, ou, quem sabe, né, dançando, ou sei lá o que for. É uma criatividade, a tecnologia flerta com isso. E você sabe que 2 programadores, para resolver o mesmo problema, fazem 2 coisas diferentes, nunca são iguais. Sem dúvida. Que é uma arte, realmente a programação é uma arte. É uma arte, é uma arte. Você tem uma linguagem e você, de acordo com o seu pensamento, você chega no fim de formas diferentes. Sem dúvida. Isso é muito legal que você falou. E é bem isso mesmo. Então, eu acho que assim, o lado humano aqui, ele não aparece... por uma coincidência, na minha opinião, não é nada disso. O que acontece é que o viés da lógica, né, e na filosofia a gente aprende muito isso, a filosofia, as primeiras cadeiras de filosofia, por incrível que pareça, são lógica, né? Você aprende lógica. Por que você aprende lógica? Porque toda vez que você enfrenta um problema, né, você tem que usar da lógica de alguma maneira, seja uma lógica abstrata, ou seja uma lógica de
puramente materializada num código de programação, você tem que usar dessa lógica para desenvolver e analisar o problema, né? Existem vários conceitos na lógica da filosofia que são bem interessantes, que a gente vê na programação também. Por exemplo, redução ao absurdo, né? Você chega a uma conclusão onde você reduz todos os argumentos a um absurdo. O que é um absurdo, né? Lá nos idos da década de 70, a gente falava no S0, C7, que era uma band, que a gente chamava dos sistemas, né? Eles divisão abortavam por zero, ou quando você dividia alguma coisa por um número. Exato. Você trabalhou com isso ou não? Eu trabalhei. Só bendava o programa, lembra? Era um término anormal. A Band tinha aquelas listagens que você olhava, quais eram os registros. Trabalhei muito com isso. 5 anos na Band. Pois é, exatamente isso. Quer dizer, o 0C7. Reductio ad absurdum, de certo modo, é isso, né? Na lógica formal, na lógica abstrata, é isso. Entre outras coisas, né? O modus ponens, modus tollens, nem vou falar disso aqui, porque senão eu vou encher o saco da galera. É muito legal. Bom, para quem está nos ouvindo, eu tenho 40 anos em tecnologia, você tem mais de 30? 35, mais de 35 anos. Então, nós temos aqui mais de 70 anos de conhecimento de processos evolutivos, de processos das pessoas, de transformações, que vai desde lá de trás até os dias de hoje. Nós trabalhamos, eu trabalho na NetBiz, eu sou um parceiro da Adobe, no qual a gente trabalha junto. Um grande parceiro, grande parceiro. Nosso maior fornecedor, um dos melhores fornecedores que a gente tem. E nós trabalhamos com marketing, né? E o marketing tem uma coisa em comum que são as pessoas, né? Exato. Nós temos que entender as pessoas, o momento, pegar a atração dela, a atenção dela, para que a gente consiga fazer o marketing. Fora o marketing de tecnologias que colocam a pessoa como centro, eu queria te fazer uma pergunta, Cassião. Com esse momento que a gente vive de inteligência artificial, dessa modernidade, dessa evolução, né? A raça humana evolui por definição. Do seu ponto de vista, qual é o impacto dessa tecnologia digital hoje na humanidade, cara? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer uma referência quando você falou de 70 anos juntos aqui de experiência. Eu tenho 59 anos. Não, a minha referência é o seguinte, eu costumo dizer que eu estou ficando jovem demais. Cada vez mais? Cada vez mais eu estou ficando jovem, quanto mais eu me descubro perante o que a gente vê de paradigmas dentro da área da tecnologia. Assim? Sem dúvida. Quando o pessoal fala de inovação, né? Cara, eu estou cada vez mais jovem, eu estou cada vez mais dinâmico, cada vez mais... Eu não duvido disso, Maurício, porque eu acho que a gente, com a bagagem que tem, a gente consegue pensar out of the box, né? Pensar fora da caixa. Até por uma bagagem, pela vivência que nós tivemos. Aliás, esse é o motivo desse podcast aqui. Pois é, mas voltando ao tema que você me fez a pergunta, que é muito interessante, né? Como é que a gente vê o humano no momento da tecnologia? Na verdade, nunca antes na história da tecnologia a gente esteve tão diante do ser humano como a gente está hoje, até por conta da digitalização do mundo. As distâncias se encurtaram, né? Não existe mais a distância física, porque existe uma proximidade virtual que é muito perene, muito autêntica, muito legítima, né? E o que acontece? Você está lidando ali com uma entidade, que é o ser humano, que ela tem algumas características de comportamento, né? O primeiro imperativo é: nós nos comportamos do modo como nos comportamos, porque a gente tem, primeiro, uma bagagem evolutiva, como você usou no início, né? Tem uma bagagem evolucionista, vamos dizer assim. A gente evoluiu ao longo das eras. Nós somos assim, né? Nós somos assim. A gente está sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Nós temos a história também, né? Que carrega as nossas crenças, as nossas preferências. A gente tem a própria família, a sociedade em si, como a sociedade se transforma, o mundo. E isso influencia a maneira como a gente percebe as coisas. No mundo digital, se eu tenho essa capacidade de entender como você percebe as coisas, eu tenho uma comunicação com você que pode me ajudar a fazer negócio contigo. Sim. Né? Esse é o mote mais forte, né? Antigamente a gente costumava dizer que o cliente tem sempre razão. Hoje, o que a gente tem o cliente tem sempre uma percepção de você, como empresa, fornecedor, criador de produto, enfim. Ele sempre tem uma percepção. A verdade, que seria a razão lá do passado, né? Não é uma razão lógica nesse momento, é uma percepção assim: eu não gostei do teu serviço, você não me atendeu como eu queria, você não entende o meu problema. Né? Você não me conhece. Você não me conhece. Essa percepção que eu tenho de quem está diante de mim, no mundo virtual, que é uma proximidade muito forte,
traz todo um balanço para a nossa questão humana, né? Um saldo para a nossa questão humana diferenciado do que a gente tinha no passado. O saldo hoje nós temos muita proximidade, nós estamos cada vez mais desnudos a partir dos dados que a gente transaciona nas redes, a gente se revela pelos dados, as empresas, evidentemente, têm que tirar proveito disso para poder te entregar o que tu quer, né? Isso é o que a Adobe faz, né? O mais importante da Adobe é exatamente dar essa condição. Mas existe um outro ponto que é o que a gente antecipa para o futuro, né? Que aí entra o tema da inteligência artificial e entra outras coisas. É isso que eu queria falar. Eu sou apaixonado pela inteligência artificial. Eu sou apaixonado. Eu estudo bastante. Aliás, como eu falei, eu me considero um futurólogo trainee. Boa. Futurólogo trainee. De tanto que eu estudo isso. Desculpe te atrapalhar, vamos lá. Não, só ia comentar o seguinte. Quando a gente olha para a inteligência artificial, que é uma coisa que nós temos que ter à nossa disposição, porque ela vai trazer algumas melhorias para a gente de várias dimensões. Porém, há uma vírgula importante aí. A inteligência artificial não é uma coisa que nasce sozinha, ela existe porque está aí, ela é desenvolvida por seres humanos, né? E pelo fato de ela ser desenvolvida por seres humanos, alguém pode dizer assim, não, mas um dia a inteligência artificial vai se desenvolver sozinha. Gente, não esqueçam que o primeiro motor da inteligência artificial foi criado por humanos. Não importa o que venha a se desenvolver depois, o primeiro motor é criado por seres humanos. E o fato dele ser o primeiro motor criado por seres humanos, ele embarca ali uma coisa que a gente não consegue evitar, que são os vieses cognitivos. É o que todo ser humano tem um viés. Eu posso ter um viés, por exemplo, um dos mais comuns que todos nós temos é o viés da ancoragem, né? Se nota isso, por exemplo, quando uma pessoa vai numa loja e aí ela vê um casaco lá por por R$75. Aí ela pensa assim, nossa, como tá caro esse casaco, não vou levar. Aí quando ela está indo embora, a pessoa diz assim no caixa, olha, esse casaco está em promoção. Aí ela volta lá no expositor e vê que o preço original era R$175. Agora está sendo vendido por 75, ela diz, nossa, como está barato. Que vantagem. Esse é o viés de ancoragem, é uma coisa muito comum. Existem outros vieses, né? Existe o famoso Maria vai com as outras, que é muito perigoso, né? Que na verdade eu chamo de Maria vai com as outras, mas ele na verdade chama-se priming, né? Eu tendo a seguir, desculpa, não é priming, esse é o efeito manada, que a gente chama, é o bandwagon effect, né? Quando você vai de acordo com o pensamento do que predomina. Do grupo, né? O que predomina no grupo. Esse é um pensamento que a gente vê, por exemplo, como a gente transaciona ações na Bolsa de Valores. Né? Começam a vender, o que você faz? Você vai lá e corre porque tem que vender, Você vai com os outros. Não tem nenhuma razão que te leve a fazer isso, não essa motivação. Então, esse problema dos viés cognitivos, Maurício, é o ponto fundamental da questão humana no que a gente vê, antecipa para a tecnologia. E aí, minha opinião, é uma coisa que eu estudo e uma coisa que eu defendo muito fortemente, o skill mais fundamental do futuro vai ser a capacidade de desenvolver um pensamento crítico e de interpretar corretamente as coisas, né? Eu já vejo a necessidade disso nos dias atuais de uma forma muito forte nas empresas. As empresas trabalham segundo paradigmas seculares até, né? Falta uma ética, né? Acho que a ética vai ser a maior... Não, a ética sem dúvida nenhuma. Okay. A ética sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente tem o problema da privacidade dos dados, né? E, por exemplo, você viu aí quantos países baniram o reconhecimento facial porque tem um bias lá, né? Eles não fazem a mesma leitura ou então identificam um indivíduo, esse cara muito provavelmente ele é um criminoso. Com base no quê? Existem muitas questões éticas envolvidas, né? Mas no que tange a essa, vamos dizer assim, o fato de você estar diante da máquina aqui entre aspas, significando um sistema de inteligência artificial, né, à mercê dela, transacionando dados, desnudo e tudo mais, o que acontece? Esses bias, esses vieses cognitivos, alguém tem que começar a prestar atenção para isso, né? Nas empresas, por exemplo, tem várias empresas que atuam hoje da mesma forma como atuavam empresas da década de 50, 60, 70, né?
Elas ainda acreditam nos mesmos fundamentos, né? Construíram um império, né? E acham que é por aí, né? Exato. Só que com o mundo sendo transformado pela tecnologia e a cultura sendo transformada, esses comportamentos que a gente vê do milênio, da geração Z, dos centennials e tudo mais, ele não ocorre à toa. Ele ocorre por influência da tecnologia. É uma evolução, né? É. Boa ou não, mas a gente está evoluindo. A gente está vendo. Não sei para onde a gente vai chegar, mas a gente está evoluindo. A gente tem aí o fenômeno da grande resignação, gente pedindo demissão, né? E saindo das empresas lá nos Estados Unidos, na Europa. Verdade. Por quê? Tudo isso está dizendo, está falando alguma coisa. A própria polarização do mundo, né? A polarização, seja ela política, seja ela até por preconceito, ou política, ou polarizações de outras naturezas, que não convém a gente comentar aqui. Essa polarização não está acontecendo por acaso. A tecnologia deu margem a que isso acontecesse. A tecnologia promoveu isso sem querer, de uma maneira inexoravelmente aconteceu, né? As redes sociais foram se moldando, né? Exato. Permitiu a todo mundo se conhecer melhor, com uma bagagem, com uma fonte inesgotável de conhecimento, e aí começou... E aí é que vem o ponto, né? Quando a gente fala muito de inclusão, as pessoas acham que isso é moda. Não é moda. Inclusão não é moda, porque a inclusão não é uma inclusão simplesmente dos grupos, digamos assim, que são colocados à parte da sociedade, né? Ou que há uma tendência de colocar à parte, ou que há uma exclusão, né? Foram colocados. Né? A questão da inclusão é uma inclusão das inteligências, como eu costumo dizer. Né? Muito bom. É uma inclusão das inteligências, porque não existe uma pessoa mais inteligente que a outra. O que o pessoal ainda não entendeu é que são inteligências diferentes. Essa diversidade de inteligências faz uma inteligência muito maior, né? Para ambos, né? Exato. O que eu sei, o que você sabe. Se eu te ensinar o que eu sei, você me ensinar, nós dois crescemos, né? Exato. Sempre vai ter um espaço. Alguém pode dizer assim, não, mas uma pessoa ocupa uma determinada posição porque ela foi inteligente para chegar lá quando apareceu a oportunidade. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas isso é um tipo de inteligência. Existem outros tipos de inteligência. Claro. Né? Eu costumo dizer o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Uma empresa com um cara muito inteligente como head da empresa, da organização, não funciona só com ele. Ele precisa de todo o resto. Todo o resto, claro. E hoje em dia não se trata mais de ter de mão de obra, entendeu, Maurício? Não é mais mão de obra. Eu preciso de mão de obra. Não, mão de obra não existe mais esse conceito da forma como era no passado. Hoje você precisa de inteligências à obra. Inteligências aos projetos. Não é mão de obra. Não é um robô. Porque robô a gente coloca aí para fazer a automação. Os RPAs da vida. Os RPAs. O que nós precisamos cada vez mais é inteligência. E aí é que vem a inclusão das inteligências, como eu digo, né? De todas as urgências que nós temos no meio empresarial, no meio empreendedor, na política, enfim, o grande ponto aqui é que nós precisamos rearranjar os grupos que estão disponíveis para que eles produzam uma inteligência que favoreça o desenvolvimento sustentável da economia, do mundo, da ecologia e tudo mais, né? Da energia. Da energia, exato. Então, aqui é que é o meu ponto do humanismo. Isso é olhar para o humano. É olhar para o humano não como uma peça. Não é uma peça. O humano é um organismo que só funciona quando ele está diante de outros humanos. Sozinho ninguém faz nada. Vou te fazer uma parada nesse pensamento aí. Muito profundo, né? Filosófico demais. Não, adoro isso. Puta, podemos ir mais longe ainda. A minha filha fala, pai, você é muito filósofo. Cara, você começou falando que inteligência artificial talvez nunca, ou de uma forma, talvez nunca supere a nossa inteligência, né? Talvez um resumo que você falou aí, pelo comecinho. Eu já sou um pouco diferente disso. Eu sou louco para conversar sobre esse tema com quem gosta desse tema, porque às vezes eu falo, o pessoal fala, puta, Maurício, você tá achando que o mundo vai acabar, cara? Aliás, o Zoma, que está me ouvindo, o Rick, falou, mal, você tá muito doido. Eu falo, mas eu preciso falar com alguém, cara, que entenda isso. Você não acha que a tecnologia, a inteligência artificial, eu acompanho ela de alguns anos para cá, você não acha que isso vai chegar a um momento preocupante?
Eu acho que, Elon Musk fala isso, né? mas eu Você acho que viu? vai ser preocupante se a gente entregar as nossas decisões para a inteligência artificial. Mas acho que é inevitável isso. É inevitável. Existe o lado que... Desculpa, eu vou te colocar numa fogueira aqui, tá? Não, muito pelo contrário, fica tranquilo. Eu acho que é inevitável. Não é assim, a gente não tem controle. Quando começou a internet aqui no Brasil, na verdade eu sou um dos primeiros 20 usuários de internet Brasil, né? A gente não imaginava, eu fazia parte do comitê de internet Brasil, nós éramos 20 usuários, não imaginava que a internet ia virar o que virou. Na verdade, se imaginava, putz, isso tem uma escala. Naquela época, dinheiro aparecia ao rodo, não sei se você participou. Foi uma corrida de ouro, foi uma corrida estratégica, uma corrida de negócio, uma corrida humana. E, cara, vê o que é a internet hoje, né? Hoje a internet ela move o mundo de uma forma intelectual, forma tecnológica. Ela está presente em todos os seus aspectos do dia a dia. Você não acha que a inteligência artificial vai chegar num ponto preocupante e desesperador, cara? Mas é aí que vem o meu ponto de que a necessidade atual é do pensamento crítico e da capacidade de interpretação. Porque o que acontece é o seguinte, quando você pega uma deep learning, um machine learning com deep learning, né? Usando redes neurais, enfim, né? Você sabe agora os chips quânticos, você viu que são quase 100 mil vezes mais rápido? Você pega Você conhece a Lambda? Conheço. Você viu o que aconteceu agora? É real aquilo ou como é que você vê? A Lambda, esse episódio que eu estou falando, há poucos dias atrás, há 20 dias atrás, acho que foi muito divulgado na imprensa, um profissional de inteligência artificial da Google descobriu que a inteligência artificial no qual ele trabalhava começou a ter a pensar, né? Ela começou a ter uma consciência, ele diz. Uma consciência, né? Mas aí... Como é que você vê isso? Você acha não que existe? Não tem Você acha que ela consciência. estava preparada para responder aquilo ou ela junto aos... Porque É mímica, Maurício. É mímica. É mímica. Você lembra dos circos de pulgas antigamente? Você acha que ela não virou consciente? Não virou. Eu não acho, eu tenho certeza. Estava programada para responder aquilo. Não se trata de que ela estava programada para responder aquilo. Não se trata disso. A questão é a seguinte, consciência não é uma resposta certa. Consciência não é uma resposta profunda, como foi aquela resposta do algoritmo, né? Até porque é o seguinte, esse é um projeto dentro do Google lá chamado DeepMind, que é o laboratório DeepMind, Exato. e que eles têm lá vários protótipos de Natural Language Processing, tentando imitar Tem a forma... Elisa, inclusive, né? A Elisa é até mais antigo, né? A Elisa é bem mais antigo. Mas o DeepMind, por exemplo, lá existe o projeto Flamingo, o projeto Gato, o projeto... Entre outros, tem vários animais, vamos dizer assim, Tiger, se eu não me engano. E o que acontece é o seguinte, isso não é consciência, esse é o grande ponto. E aí vem, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa de maneira simplista sobre esse problema. Esse problema não é um problema de tecnologia. Esse é um problema que envolve psicologia, envolve neurociência, envolve como funciona a biologia propriamente dita, a vida propriamente dita, né? A pergunta é, um cachorro é consciente? Acho que sim. O cachorro é consciente. Porque consciência, na verdade, significa... Hoje, se a neurociência já se rendeu a essa nova definição. Aliás, eu trouxe aqui, o meu último episódio foi um profissional de neurociência que deu uma aula de neurociência pra gente aqui. Pô, isso é legal. Depois eu gostaria que você assistisse, até te aproximar com ele. Vou assistir. Mas continue. Desculpa. Um dos grandes... eles já assumiram, né, os cientistas mais, digamos assim, mais avançados nesse processo de estudo e pesquisa. Isso eu falo até no livro que eu acabei de escrever, que eu vou publicar em breve sobre humanismo digital, né? Que legal, que legal. Mas, assim, o que eles se renderam de que consciência, na verdade, é foco atencional. E aí é um exemplo que eu vou pedir para todo mundo que está assistindo o podcast fazer na sua casa. Você está olhando para a câmera, para a tela do teu computador ou para o teu televisor agora, certo? Fica olhando para a tela do computador, não tira os olhos da tela do computador de maneira alguma e tenta olhar sem desviar os olhos para o lado direito. Tenta prestar atenção no que está acontecendo do lado direito, da tua visão aqui, sem tirar os olhos da tela. Você consegue perceber o que está acontecendo do lado direito, sem tirar os olhos da tela. Vou fazer um outro exercício, certo? Apertando a ponta dos dedos aqui, das mãos, sem tirar os olhos da tela, pensa na ponta do dedo do teu pé e vê se você consegue colocar o foco da atenção na ponta do dedo do teu pé. Você consegue.
Isso é consciência. A consciência é um foco atencional, onde você coloca o foco da tua atenção. E aí é que vem o problema da inteligência artificial. A inteligência artificial não tem foco atencional. Hoje. O problema... Hoje? Não, mas o problema é mais embaixo, Maurício. O problema é mais embaixo. Para você ter foco atencional, tem uma questão da mente propriamente dita, que é um fundamento. Você tem que ter... Eu vou falar uma palavra difícil, tá? Comprometimento ontológico. Essa é a expressão. O que significa isso? Uma coisa é você dar uma função para uma máquina, certo? Que você finge que é um foco atencional. Por exemplo, você diz assim, você deve, no algoritmo que você desenvolve, você vai dizer assim, no teu campo visual, identifica o que é um cálice. Nenhum problema. Nenhum problema. Ela vai identificar o que é um cálice, certo? Sem dúvida. Aí você vai dizer ainda no teu algoritmo, olha, você vai até o cálice e pega o cálice de acordo com como se pega um cálice. Então, a máquina vai pegar de acordo com como se pega um cálice ou uma caneca, né? Até aí não é nenhum problema, ela está repetindo alguma coisa que ela aprendeu. O ser humano não funciona assim. O ser humano não funciona assim. Sim, claro. A mente não é assim. Você está me dizendo que eu entendo isso, quer dizer, a inteligência artificial ela é feita para uma coisa específica. Entre aspas, né? Mais do que isso, Maurício. O detalhe é maior ainda. O detalhe é o seguinte: está embarcado no modo como a gente se relaciona com o mundo, está embarcado uma visão a priori da consciência. Que é o seguinte, todo e qualquer objeto que você identifica, mesmo que você nunca tenha visto ele, você tem um jeito de se aproximar dele e tomar o objeto para si. Sim. A inteligência artificial não sabe fazer isso. Se você não disser para ela como ela tem que pegar o objeto, ou como ela tem que se direcionar ao objeto, ela não tem a intenção de ir até o objeto. Então, olha, eu vi agora um processo de uma máquina, né, com inteligência artificial, falando exatamente isso. Ela indexa 2 bilhões de imagens por segundo. Você chegou a ver isso? Tem mais do que isso já. 2 bilhões de imagens por segundo. Então, talvez esse exemplo que você deu, ela consiga. Quer dizer, ela já tem dentro da sua base um grande repositório de informação para que ela pegue objetos ou tome uma decisão de acordo com o código dela para um determinado fim. Eu acho que isso é uma inteligência. Você me desculpe. Isso é uma inteligência, não disse que não era. Porque você pega o seguinte, você pega esse cara da Landa, é um bate-papo, tá? Não, tudo bem, cara. Você pega esse papo da Landa, que ela estava meio que programada dentro de uma diversidade de algoritmos lá, de respostas pré-qualificadas ou não, mas ela fez um estudo da sua pergunta e ela respondeu. Dentro daquilo que ela estava, entre aspas, programada. Só que essa base de dados ela vai aumentando de uma forma... Você chegou a ver quando ela fala do livro? Que ela entendeu o livro? De novo, mais ou menos. Porra, cara, mais eu fiquei arrepiado com isso. É lindo. É lindo. Ela entendeu o livro, ela entendeu quem era o cara, ela entendeu que o cara era maltratado e ela se considera como tal. Mesmo que as respostas sejam pré-qualificadas, ela achou qual era a melhor resposta. Mas isso não é uma consciência. Não, vou te explicar como eu vejo, tá? De novo... Hoje, né? Eu imagino isso aqui daqui a... A gente não é mais linear, né? A gente é exponencial, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Você não acha que essa exponencialidade daqui a 10, 15 anos nós não vamos chegar na singularidade? Olha, eu vou dizer para você que eu não tenho medo de morder a língua, porque eu tenho certeza que a gente está muito longe disso. Da singularidade? Muito distante. Ah, que legal ouvir isso. Muito distante, porque, Maurício, pensa assim, ó, né? Eu não sou dono da verdade, tá? De novo, é uma opinião. Desculpa, para quem não sabe, singularidade é um termo utilizado, né, pelos futurólogos, né, pelas pessoas que estudam isso, que é quando a mente eletrônica ou a inteligência artificial vai se equiparar ao cérebro humano. Chamam isso de singularidade. Pois bem, o que eu ia explicar é o seguinte, minha opinião, de novo, não sou dono da verdade, tá? Mas pensa como é que o ser humano funciona. Você olha para uma nuvem e vê um carneirinho na nuvem. Sim. Né? Você olha para uma parede, se você ficar olhando muito tempo, daqui a pouco a tua mente começa a mostrar um rosto na parede. Sim. E tem gente que inclusive diz assim, nossa, aquilo ali é o rosto de fulano de tal, né? Convencido.
Olha o fenômeno aqui. Você não foi treinado com bilhões e bilhões de variáveis e parâmetros para que a tua mente faça isso. Não foi. Tem um aprendizado, né? Mas não é como a máquina funciona. O algoritmo tem que ser treinado. O nosso treinamento não funciona assim. Ele tem que ser treinado, mas eu estou vendo agora que ele está se autotreinando. Ele está se desenvolvendo. Sim, isso é uma loucura. É o não supervisionado que a gente chama. Então, né? exato. É aí que eu fico mas o detalhe querendo falar com quem manja, sabe? Mas o outcome disso, a saída, o resultado da inteligência artificial, quem dá sentido não é a máquina, somos nós. O que acontece é o seguinte, da mesma forma como você olha para uma nuvem e vê um carneirinho, você vê a inteligência artificial falando e você diz, nossa, ela tem consciência. O que leva você a acreditar que ela tem consciência é o mesmo fenômeno que leva você a ver um carneirinho na nuvem. Quem dá sentido somos nós. A máquina não dá sentido. Ela não tem nem a intenção de dar sentido. E eu vou te dar um exemplo que isso eu já inclusive fiz uma brincadeira uma vez com um grupo de jovens sobre isso, né? Pensa o seguinte, como é que funcionou a evolução da humanidade? Nós não somos, em primeiro lugar, digitais. A mente humana não funciona como um computador. Isso muita gente tem defendido e defendo isso diretamente. Acho que eu concordo com você. Cara, o fenômeno da vida se deve a um negócio chamado bomba de sódio e potássio. É como a mente humana funciona, essa tal de bomba de sódio e potássio, certo? Para que esse negócio funcione do jeito que ele funciona, a gente tende a pensar que a consciência depende de todos esses neurônios que a gente tem aqui e tudo mais, né? Na verdade, a neurociência já descobriu que 20% dos neurônios estão na massa cinzenta do cérebro. 80% se divide entre o bulbo e todos os neurônios que você tem espalhado pelo corpo, inclusive no intestino. Eu vi. Né? Eu vi. Então, o detalhe é o seguinte, onde é que está a consciência? O fenômeno da consciência acontece na massa cinzenta, com 20% dos neurônios. Eu vi, então, com esse amigo nosso que veio aqui, ele falou que o nosso cérebro, a gente tem alguns bilhões de neurônios, né, que fazem a sinapse entre eles, mas basicamente ele define o cérebro em 2 lugares. O frontal e o aqui atrás. O occipital. Né? E ele fala que o cérebro, ele é o que gasta mais energia no corpo humano, é o órgão que nunca desliga, nem dormindo, né? Ele está sempre ligado. E, pelas palavras dele, ele falou um termo que eu até vou reproduzir aqui, que o cérebro é preguiçoso, ou seja, ele sempre vai pelo automático. Pelo caminho mais curto. Pelo automático. Então, quando você sabe fazer uma coisa, ele fala, já sei como é que é, ele não gasta tanta energia e repete. Toda vez que você tem um aprendizado novo, você usa essa parte da frente, e é onde você fala, puta, eu tô cansado no final de um dia, porque você pensou, né? Você criou, que é quando você cria as novas sinapses. E ele fala que esse conceito, né, do já realizado, que é o automático, se pegar um carro e trabalhar, já sabe o dia a dia, senta em casa, que é um... A IA pode chegar nisso, sabe? Ela pode começar a ter esse lado automático, esse lado que responde de uma forma já pré-programada, que a gente sabe. E esse lado de criação, muito louco isso. Cara, adoro conversar com desculpa, viu, se eu tô... Cara, que é isso, Maurício? Nada, isso é uma conversa. Eu não sou dono da verdade. E esse lado criativo, né? Ela tá aprendendo. Puta, sei lá. Aliás, uma outra pergunta, cara. Me diga uma coisa. Aonde você acha que a inteligência artificial pode nos ajudar? Pelo fato de ela ter uma velocidade muito infinitamente maior que a nossa, em processar coisas que a gente levaria muito tempo para processar, ela pode nos dar ela é uma ferramenta. Sensacional, inclusive. Sensacional. No livro esse que eu escrevi, eu falo, né, a gente tem que fazer uma comparação, eu não quero fazer spoiler do livro, mas a gente tem que fazer uma comparação com uma chave de fenda, né? Na verdade é o seguinte, o efeito da chave de fenda depende de quem manuseia ela. Sim. Né? Então, o efeito da inteligência artificial vai depender de quem manuseia ela. Eu posso usar uma chave de fenda para apertar um parafuso ou para furar a tua jugular. Sim. Né? Sim. A inteligência artificial, como um instrumento, como qualquer outra ferramenta, é exatamente o mesmo processo. Então, o fato de eu ter uma mega ferramenta com um superpoder, se nós tivermos uma consciência coletiva... Aí que está o medo, talvez. Né? Isso, por isso que esse é o ponto. Esse é o medo. Mas aí que existem os comitês hoje de ética, Sim. né? Não.
o grupo de Viena, que é um grupo que eu faço parte, do humanismo digital, é onde estão as mentes mais brilhantes hoje, na minha opinião, com essa discussão, né? Existe também, dentro da comunidade europeia, o Data Commissioning, que também tem estudado alguns modelos regulatórios para a inteligência artificial e para o uso de dados, enfim. Né? Como a gente tem o GDPR lá. Agora eles estão olhando isso do ponto de vista da inteligência artificial. Então, eu acho que nós vamos poder fazer coisas incríveis com a inteligência artificial. A gente pode resolver problemas do clima, a gente pode resolver problemas da saúde, vários problemas, né? Estudos e tudo mais. Mas a gente não pode deixar que a decisão seja da inteligência artificial, porque elas não sabem o que estão decidindo. Né? Isso o ser humano, o centro da nossa ética, ele é fundamentalmente biológico genético, tá? Vamos colocar assim, genético. É genético. Biológico. Você não... Biológico. Exato. Você não deixa o teu filho meter a mão na tomada, né? Porque geneticamente existe um imperativo dentro da nossa genética que você não quer o teu filho tomando um choque, né? Você não quer o teu filho queimando a mão, você não quer nada de mal para alguém que seja parte da tua prole. Porque aqui existe o Richard Dawkins, que é um psicólogo, um biólogo evolucionista, né? Não é psicólogo, ele é biólogo evolucionista. Ele coloca muito bem isso. O que acontece é que a gente é um vessel, né? A gente é um container, onde os genes tiram proveito para entregar para o próximo container, que é a nossa prole, e assim sucessivamente. E o objetivo do gene é o quê? Garantir que ele vai continuar existindo naquela linhagem. E essa é uma visão que pode parecer assim muito simplista, mas é muito bonita, né? Porque eu sou o caminho pelo qual escoa para o meu filho aquilo que todos os meus ancestrais foram. Verdade, verdade. Isso é fantástico, maravilhoso, entendeu? isso. É uma metáfora linda, porque você pensa assim, cara, ele está ali carregando os meus genes, as minhas sementes, como a gente diz no popular. Só que o que acontece... É a minha espécie, né? É a evolução, é a continuidade da minha espécie. Mas não é porque eu quero, é porque os genes querem. Sim. Esse querer, né, evidentemente que não é um querer como o nosso querer, né? Sim, eu entendo. Está determinado na genética, né? E aí é um outro ponto. Como faz isso na inteligência artificial? Não, então, agora uma pergunta. Esses gadgets tecnológicos dentro da parte biológica, como é que vai começar a funcionar isso? E vai acontecer. Vai acontecer. O biônico. O biônico, né? Tem uma estimativa de vida agora de 150 anos. Não pela parte biológica, mas por trocar peça. Sim. Eu tenho um problema no meu rim, eu ponho um rim eletrônico, vamos chamar um rim X. Coração, agora já tem um coração metalizado, você viu? Como é que vai funcionar isso? Eu não sei se você já viu os biorobots, os robôs biológicos, né? A inteligência artificial ajuda a pegar uma célula, desenvolver ela de tal modo que... Nanotecnologia, né? Nanotecnologia, né? Mas agora eles chamam de biorobots. Que né? Coisa robôs biológicos. louca que nós estamos vivendo. A inteligência artificial pega a célula e ela define o jeito que tem que ser concebida aquele organismo, como ele tem que reagir, como ele tem que se comportar. Então ele se contorce nele mesmo e ele é capaz de se locomover e juntar detritos. Então, o que impediria que a inteligência artificial me desse o instrumento para que eu concebesse, a partir de células-troncos, a concepção de um órgão que está faltando? Pois é. Nada. Nada. Isso eu acredito. Nada. Mas, de novo, não há intencionalidade. Depende de nós, a nossa intencionalidade, o que a gente quer. Né? E aí que vem o ponto ético. Porque é um poder incrível na mão da pessoa errada. É mais perigoso que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. É esse que eu gosto de conversar. Porque tem um lado real, e tem o mundo real e o mundo filosófico, vamos chamar. Mas o mundo real me deixa um pouco... Não, e se você pensar no quântico que você falou, né? Você viu agora? Você pensando no quântico, daqui a pouco significa que a inteligência artificial vai trabalhar numa velocidade tão alta... Tão absurda. Tão absurda, tão absurda, né? Que a gente não vai ter nem tempo. E aí vem a segunda pergunta para você. O que você acha? Vou te fazer um cenário de guerra aqui. Você me fala assim ou não. Aliás, se o meu amigo da Lima Consulting, que eu adoro,
Eu tenho um bate-papo com ele, o Rafael, né? Rafael, você é muito louco, Mal. Eu vi uma reportagem, Cássio, que me fala o seguinte, eu fiquei parado para pensar nisso por alguns momentos. Eles falam o seguinte, eu vou fazer um cenário destruidor. Ele fala o seguinte, as pessoas vão viver mais, e é verdade. Né? Nós vamos começar a ter gadgets tecnológicos, vamos virar ciborgues no bom sentido. Aliás, na minha época tinha o homem de 6 milhões de dólares, você lembra disso? Lembro. E eu vi uma reportagem que o homem de 6 milhões de dólares naquela época, hoje valeria 600 dólares. É verdade. A tecnologia é 600 dólares. Mas vamos lá. As pessoas vão virar ciborgues, como a gente já está, né? Com chip, aumentando o nosso poder intelectual, com exoesqueleto, com trocas de partes do corpo. Então, uma estimativa aí de 150 anos para cima. Com uma vida boa, né? Inteligência artificial começa a pegar algumas coisas da humanidade repetitivas para que ela assuma essa parte, né? Então, agricultura, plantação 24/7, né? Carros autônomos, né? Colhe, planta, colhe, entrega, a energia sustentável, muito chegando perto a uma singularidade, né? Então, hoje eu sou pago pela minha empresa, você é pago pela Adobe, né? A gente é pago pelo nosso conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais eu sou valorado. Quando o conhecimento começa a perder esse valor, você imagina, eu faço uma faculdade de engenharia civil para construir um prédio e a inteligência artificial hoje consegue fazer o prédio muito mais eficiente, com a parte executora do prédio muito mais eficiente. Teoricamente, engenharia deixa um pouco de existir. Não sei se isso é verdade, tá? Então, você imagina eu vivendo mais, me tornando menos inteligente, porque a tecnologia artificial chegou num ponto de inteligência que ela me ajuda muito. Eu não consigo mais os empregos e não sou mais valorado com isso. Mais gente vivendo com menos emprego, com menos dinheiro num mundo capitalista. Como é que funciona isso? Esse é um grande ponto. Cara, tudo tem que ter equilíbrio. Nesse ponto, o budismo é muito sábio, né? Eu também estudo budismo, estudo taoísmo. Eu vou dizer, que legal, cara. É o seguinte, ó, quando o violão, né? Vamos pegar um violão. Se você apertar demais as cordas, ela corre o risco de arrebentar e não faz música. Sim. Se você deixar solta, não sai música também. Mas ela tem que ter a tensão certa. Mas você não acha que isso não tem controle? Não, eu acho que aqui é que está o ponto do humanismo digital em particular, né? Aqui está o ponto que a gente tem que... Quando eu digo que a gente tem que ter uma capacidade crítica e um modelo de interpretação diferenciado, porque o detalhe é o seguinte, vamos pintar assim, se as máquinas começarem a tomar muito, igual a tudo na vida, a gente polariza tudo na vida. Sempre existem os radicais do lado de cima e os radicais do lado de baixo, seja como for, certo? Cara, vai ter gente quebrando máquina, vai ter gente quebrando robô, vai ter gente se opondo a isso. A gente vê o seguinte... Hoje se fala em parto humanizado. Por que parto humanizado? Parto longe dos processos que artificializaram o parto, certo? O parto foi artificializado. Foi. Alguém pode dizer assim, não, Cássio, mas espera um pouquinho, nós estamos fazendo mais... Verdade. Mais gente nasce sem problemas, o risco diminui e tudo mais. É verdade, não estou tirando o valor. Mas por que se fala em parto humanizado? Porque polariza o pensamento. O ponto aqui não é se um lado é certo e o outro lado é errado. Os dois lados estão certos, os dois lados estão errados, os dois lados não importa se estão certos ou se estão errados. O ponto aqui é essa distinção entre pessoas que pensam de uma maneira mais humanista, no sentido daquilo que seria natural, que há controvérsias. Quem disse que o artificial não é natural? É natural do ser humano construir o artificial, né? Mas isso é filosofia. Não, eu adoro isso. Agora, o artificializado, de novo, dá condições para coisas que o humanizado não dá. Só que a polarização vai acontecer. Então, vai existir um momento na história do digital, da inteligência artificial, eu não tenho dúvida nenhuma que vai haver a polarização, como aparece lá no filme do Kubrick, que o Steven Spielberg acabou terminando de maneira horrorosa, né? Mas, enfim, a história ela é muito boa. Os robôs são perseguidos.
né? Porque eles são perseguidos, porque eles representam uma ameaça para quem entende que eles tiraram o valor deles como pessoas. E é verdade. E outra coisa, se ninguém tiver empregado, como é que gira a economia? Talvez um grande socialismo? Não, não acredito nisso. Não acredito nisso. De novo, é um ponto que, na minha opinião, não é humano. O socialismo... Bom, eu não vou falar de política. Não, em momento algum estou colocando isso como uma política, mas está vendo alguma forma de dar uma condição. Eu sou muito pragmático, sabe? Não assim, embora eu tenha o lado filosófico aqui... Pelo amor de Deus. Né? Mas eu sou muito pragmático, Maurício. Eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Por que a gente anda em tribos? Desde os tempos... da raça humana, né? A gente tem essa necessidade. É interessante, a gente anda em tribo porque a gente não pode andar sozinho. Sim. É muito mais arriscado andar sozinho. A gente é social, né? É social. É muito mais arriscado você ser um indivíduo único, longe de alguém que possa pactuar contigo. Então você pactua a partir de trocas. Que trocas são essas? Trocas de favores. Que tipo de favor? Favor de conforto, de segurança, de sei lá o que for, né? Favor de alimento, enfim. E a gente cria as tribos. Sempre na história da humanidade, a gente continua tendo tribos. Não mudamos em relação a isso, né? O que impede que a gente venha a ter uma tribo que seja completamente... que gere objeção constante com relação à tecnologia? Nada. Nada. Né? Assim como a gente tem gente explodindo edifício aí, vai ter gente explodindo máquina, né? Então, não tem... E um outro ponto, a metáfora, eu acho que aqui, só para ilustrar, eu gosto também dessa discussão que eu já tive com um ex-colega meu, um grande colega meu. Quando a gente olha para os gregos, a história grega, né? Os gregos tinham a mitologia grega, que eles imaginavam os deuses, os imortais e os mortais, né? Pode ser que a gente venha a ter isso no futuro, né? Quem sabe a gente vai ter os ciborgues, que são imortais, entre aspas, né? Duram mais, e os mortais. O Admirável Mundo Novo, né? Também lá do Aldous Huxley. Enfim, o que impede esse tipo de coisa de acontecer? E o que acontece quando você tem isso? Você tem um conflito, né? Porque o conflito nasce da diferença, da falta de identidade. O Kafka, no livro A Metamorfose, ele mostra isso claramente lá, que a personagem, o Gregor Samsa, se transforma num grande inseto. Ele é o irmão da menina, é o filho do casal, né? Ele é o filho do casal, ele é o irmão da menina, mas ele vai se transformando lentamente no inseto até que ele fica abjeto, completamente abjeto. Então, o que a família começa a rezar? Para que ele morra. Porque ele é um estorvo. Ele deixou de ser o filho. Imagina isso na inteligência artificial. Ela é o nosso filho. Ela pode vir a se tornar um estorvo. E a gente vai querer que ela morra. Eu estou sendo extremamente dramático aqui, não, né? E é verdade. Eu participo de alguns debates de Harvard e tem uma teoria grande sobre isso. Tem uma teoria grande sobre isso, muito grande. E em alguns momentos, a nossa era, a minha e a sua, né? E algumas que têm esse pensamento vão começar a deixar de existir. E esses caras novos, né, que estão nascendo, vêm com uma outra ideia e a gente não sabe como eles vão pensar. Se eles vão usar, né, essas inteligências artificiais e vão seguir a vida, ou se eles vão falar, não, eu queria mudar um pouco, né, e ser o meu lado humano na essência. É uma incógnita, né? Eu não consigo dizer também. Mas eu te digo o seguinte, perder o lado humano, perder o humano... Ai, que gostoso. É perder tudo. Por isso que eu te chamei para esse papo. Cara, não é gostoso? Faltava uma cerveja aqui pra gente com certeza. ficar, né? Eu gosto mais de vinho, podia ser um vinhozinho. Podia um vinho e ficar uma tarde inteira falando aqui. Muito gostoso. Muito legal mesmo, Maurício. Deixa eu te fazer uma pergunta particular. Claro. O que é a vida, Cássio, para você? Cara, tem uma definição da vida. Não, eu quero para você. Mas não é uma definição de livro, nada. A sua definição. É que a minha definição ela está espelhada numa frase do Guimarães Rosa. Mas o que é a minha definição? É a sua definição. O que é a vida para você, cara? Não é o sentido também, tá? Sim. O que é a vida? Eu acho que a vida é um acontecimento. É um acontecimento. A vida é um instante, na verdade, né? A vida é um instante, no sentido de que a gente só se dá conta que está vivo pelo presente, pelo agora. Se a gente não tivesse
a noção do que a gente viveu, que é o passado, e não tivesse a noção do futuro, que é o que a gente projeta, a gente não teria, lamentavelmente, não teria essa noção do agora, que é o instante. O tempo todo essa agulha está mexendo, porque a gente está olhando pela nossa bagagem existencial, aquilo que a gente foi até aqui, nesse momento agora, eu e você aqui, e aquilo que a gente está projetando. A gente está projetando um monte de coisa agora aqui. A gente está pensando, puxa, esse podcast vai ser legal, não vai? Vai ser publicado. A gente está projetando, amanhã eu tenho que fazer isso e tal, né? A vida é esse instante aqui, ó. Aqui. É essa agulha. Aqui e agora. Isso é a vida. Né? Essa é a minha concepção. E quando a gente pensa de que a vida é o aqui e agora, a vida é consciência. É foco atencional. O meu foco no presente. A vida é a forma pela qual o universo descobriu como olhar para ele mesmo. Legal. Profundo, né? Não é meu isso, tá? Não. Eu falo para ele, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, existem 7 bilhões de respostas diferentes. Não tenha dúvida, Maurício. E não todas, é legal? E tem muita resposta bacana. E todas interessantíssimas. Né? Eu me pergunto, Cássio, com muita frequência. Eu paro no espelho, eu falo isso toda hora. Falo no espelho, olho. Minha definição da vida hoje é diferente da minha definição da vida ontem. Eu não consigo responder. É verdade, eu concordo contigo totalmente. Cara. É muito louco. Nessa idade, né, a gente fica cada vez mais filósofo, né? Fica cada vez mais olhando o que já viveu, né? O que vai viver ainda, né? Que fase que a gente tá, não sei te responder. É muito louco isso, é muito legal, né? É uma delícia estar vivo, né? Por isso que eu tenho outro podcast chamado Um Brinde à Vida. Esse é bem legal. Né? Um brinde à vida, porque, cara, o que é a vida? É uma coisa filósofa. Sim. Meu amigo, cara, eu podia ficar com você, te juro, particularmente umas 10 horas aqui. Que isso, cara? Desculpa se eu fui muito... Não, eu adorei as tuas provocações. A provocação, porque eu vou atrás disso. Eu falo que eu sou um futurólogo trainee e eu fico lendo, né? Puta, eu chego em casa da NetBiz e, aliás, eu adoro o nosso propósito de ajudar as empresas hoje, né? Esse momento de transformação digital. Sem dúvida. Eu acho que as empresas estão precisando de apoio, né? E acho que a gente pode ajudar muito, né? Sem dúvida. Desde que as pessoas viraram digitais, estão exigindo que as empresas se tornem digitais muito rápido, né? E as empresas estão nesse processo e a gente como soluções de inteligência, né? A gente está ajudando muito. Isso é muito legal. E por trás da personalização, pois é, que é um fenômeno que nós, Adobe, vocês estão ajudando a fazer, no fundo, a palavra que está por trás disso é respeito. Exato. Me conheça, me respeite, Exatamente, não me encha o saco, exatamente. né? Bom, É isso tudo aí. bem, eu sou assim, me entenda assim. Me entenda dessa forma. Exato. Então, eu falo que eu sou um futurólogo trainee porque eu toco bateria. Bom, nós temos um hobby em comum, eu e o Cássio. O Cássio é flautista e ele é vocalista, né, Cássio? Eu sou gritão e toco flauta. Eu toco bateria. Então, os momentos... A minha esposa é uma grande cozinheira, então ela vai para a cozinha fazer o jantar. E eu fico tocando bateria quase todos os dias, treinando, né, em casa. E depois da bateria eu entro pela minha internet lá e vou estudar esse lado futurólogo. Eu adoro isso. Então, conversar com uma pessoa, um filósofo, né, uma pessoa que respira, está escrevendo um livro, para mim foi um presente. Que é isso, Maurício. Eu adorei as tuas provocações, cara. Foram muito boas. Muito obrigado. Vale um debate muito mais louco, muito mais gente. Vale, muito legal. Bom, Cássio, como é que o pessoal te acha? Quem quiser falar com você, como é que o pessoal que nos assiste quer continuar esse papo? Como é que o pessoal te acha? Quem quiser falar no sentido pessoal, pode mandar para cassiopantaleone888@gmail.com. Ok. Quem quiser falar profissional, pantaleo@adobe.com. Ok. Tá bom. Meu nome é Maurício Stelato, eu estou em todas as redes sociais. Quem quiser falar sobre futurologia, sobre inovação, a minha vida inteira é baseada nisso, me procurem, eu adoro isso. Pode me convidar para tocar bateria, também gosto. Cássio, muito obrigado. Em nome da NetBiz,
excelente episódio. Muito, muito obrigado pelo seu tempo de coração. Obrigado a você. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.